A palavra salvação em hebraico. Será que a gente consegue aprender algo diferente? A gente consegue extrair alguma coisa do original dessa palavra? Bom, pessoal, a palavra salvação, ela tem uma raiz, assim como todas as palavras no hebraico. Do verbo se originam as palavras. Então, a raiz da palavra salvação é Yud, Shin, Ain. Como eu falei no vídeo anterior, que cada palavra tem uma raiz para a gente poder entender de onde essa palavra vem. A palavra salvação em hebraico é Yeshua. Yeshua significa salvação em hebraico. O verbo salvar é lehoshia. Lehoshia é salvar em hebraico. Tanto no hebraico dos tempos bíblicos, como no hebraico moderno de hoje em dia. Agora eu te faço uma pergunta: qual é a primeira vez que a gente vê a palavra salvação ou o termo salvar na Bíblia? Com certeza não foi na criação do mundo, porque antes do pecado não havia necessidade de salvação da alma ou a salvação de perigos, não existia essa necessidade. A gente vê a palavra salvação mesmo lá no livro de Êxodos, quando o povo realmente estava precisando ser liberto da escravidão do Egito, aquela escravidão física que eles tiveram e com certeza uma escravidão espiritual. Aí sim aparece essa palavra salvação com essa raiz aí que eu já falei, Yud, Shin, Ain. Agora, ao decorrer dos anos, ao decorrer dos tempos, se você for acompanhando a história bíblica, você vê que sempre Deus enviou um profeta, sempre enviou um libertador, sempre enviou alguém para poder estar direcionando o povo. Aí você se pergunta, mas por que esse cuidado de Deus excessivo para com o povo de Israel? Sempre enviando profetas, sempre enviando um libertador, alguém que exortasse. Por quê, gente? Existia uma promessa e ainda existe uma promessa para com os descendentes de Abraão. Então Deus jurou que Abraão seria grande, que sua herança na terra seria grande. Houve um juramento da parte de Deus com Abraão. Por mais que o povo tivesse muitos pecados, muitos erros, muitas falhas, Deus ele não volta atrás nas suas promessas. Deus foi enviando aí profetas, como eu já disse. E um desses profetas, no nome dele, carrega a palavra salvação. O sucessor de Moisés, quem foi? Foi Josué. Antes ele se chamava Oséias, mas depois ele passou a se chamar Josué e o nome foi dado por Moisés. Olha só que interessante, o nome dele foi trocado. Em hebraico, Josué se diz Yehoshua. O nome dele, o próprio nome dele, carrega essa raiz de salvação. Porque ele, a partir do momento que se colocou ali à disposição de servir, ele foi escolhido para poder levar o povo a uma salvação. Tanto uma salvação física, como uma salvação espiritual. As pessoas precisavam ser educadas. Quando o povo saiu do Egito, muitos nem lembravam das histórias dos seus antepassados, não praticavam mais o buscar a Deus, então eles precisavam se voltar, tanto fisicamente ali, ter uma nação, voltar a ser uma nação, como também espiritualmente se voltar a Deus. Então Josué foi o encarregado depois de Moisés. Anos mais tarde, alguém que também carrega o nome de salvação no nome, quem é? Tá aqui na Bíblia, ó. Novo Testamento que eu tenho, Brit Hadashah, tá bom? Na Brit Hadashah, a Tanakh e o Novo Testamento juntos. No Novo Testamento você vê ali claramente o nome de Jesus. Jesus no português, mas em hebraico é Yeshua. E isso está aqui. E Yeshua também vem dessa mesma raiz, Yud, Shin, Ain, a raiz da palavra salvação. Agora, gente, o mais interessante é que Yeshua, ou Jesus, ele veio trazer uma salvação muito maior do que a que Josué tinha como missão. A salvação dele era literalmente salvar a alma das pessoas que acreditassem nele, porque a missão de Jesus foi tomar o lugar dos sacrifícios que eram feitos em favor da remissão de pecados. Naqueles tempos, se você pecava contra alguém, você cometia um grave delito, qual era a sua... Claro, se você estava ali dentro daquela cultura dos
dos israelitas, dos judeus. O seu comportamento era: vou pegar ali um animal do meu rebanho, o perfeito, o melhor que eu tenho, vou oferecê-lo, né? Vou levá-lo ao templo e assim ele vai morrer em meu lugar pelo pecado que eu cometi. Então era assim que era feito para que o pecador fosse livre. E o sacerdote oferecia, queimava aquele animal em favor do pecado da pessoa. Jesus ele veio substituir para que pudéssemos ser lavados. No gesto simples de falar com ele, de pedir perdão, de falar com Deus em nome de Jesus, não precisando mais de um intercessor como o sumo sacerdote, mas indo diretamente a ele, ter a possibilidade de ser ouvidos, ter a possibilidade de sermos perdoados, é algo muito maior, é uma missão muito maior que Jesus teve e que cumpriu essa missão, muito maior do que a missão de Josué e tantos outros profetas que vieram com a missão de salvar. Agora, gente, tem outro profeta que carrega o nome salvação no nome dele, que é o caso do profeta Yeshayahu ou Yeshaya, Isaías em hebraico. Esse profeta, se você for olhar a história dele, a trajetória dele realmente foi sempre exortar o povo, foi sempre falar a verdade, ele sempre foi muito duro, muito direto. Com os reis, ele sempre levava a direção de Deus para eles. O significado da palavra Yeshua, que significa salvação em hebraico, você vê que o nome de Jesus é só tirando a última letrazinha da palavra salvação em hebraico. Yud, Shin, Vav, Ain. E a palavra salvação em hebraico literal, no hebraico moderno, é Yud, Shin, Vav, Ain e Rei. Então existe pouca diferença. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês refletirem é que a palavra salvação no hebraico, ela abrange muito mais do que simplesmente salvar alguém. Eu estou falando isso da gramática mesmo. A palavra salvação é essa que eu estou falando, com essa raiz, Yud, Shin, Ain. Ela abrange muito mais do que ajudar alguém que está em perigo. Por exemplo, no português, você pode usar a palavra salvação da alma e também pode falar de salvar vidas, alguém que é um salva-vidas, alguém que foi salvar alguém do perigo ou salvou um animalzinho. Em hebraico, esse sentido de salvação seria leatzil. Leatzil é salvar. Matzil é a pessoa que socorre, que ajuda. Matzil chaim, salva vidas, já é outra palavra, outro verbo. Quando você fala de leoshia, que é salvar, no sentido bíblico, ou Yeshua, que é salvação, ela abrange muito mais, ela abrange tudo. Ela abrange a salvação física, ela abrange a salvação da alma e por isso que você vê os profetas, né, no caso de Josué, de Isaías e Jesus, que veio cumprir a missão maior de todos, ele carrega a palavra salvação, porque esse sempre foi o plano de Deus depois que o homem pecou. Então quero deixar aí para vocês essa reflexão, porque o plano de Deus sempre foi a salvação eterna das pessoas. Após o pecado foi sempre isso que ele quis e ele não conseguiu completar isso nos profetas porque todos são falhos. Ele teve que enviar o seu filho Yeshua, para poder salvar, Leoshia. Interessante como no hebraico as palavras se completam. Então o próprio nome de Jesus carrega a salvação. Por isso que o nome dele está acima de todos os nomes. Então, se você tiver aí uma Brita Hadashah em casa ou tiver acesso a ela, você pode aí verificar que o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, está diretamente ligado com a palavra Yeshua, que é salvação. Tá bom? Então, até a próxima terça-feira com mais significados de palavras no hebraico, tá bom? Então, lehitraot. Lehitraot é até a próxima. Eu tô fazendo esse vídeo de manhã. Boker tov, bom dia. Então, Boker tov, vocês já aprenderam uma palavra nova, que é bom dia. E lehitraot é até a próxima. Lehitraot.